Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa sobre sustentabilidade, desta vez com Jorge Moreira da Silva. Atualmente responsável por uma área das Nações Unidas que apoia a concretização de projetos de ajuda humanitária e apoio ao desenvolvimento, o Jorge já exerceu diversos cargos de natureza política e não só. Foi deputado, ministro do Ambiente, dinamizador da plataforma Crescimento Sustentável e, mais recentemente, diretor da Unidade de Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, cargo que deixou há pouco mais de um ano para se candidatar à liderança do PSD. Como é público, não ganhou, mas também não parece derrotado. É como se a paixão que põe na luta pelo bem-estar de todas as formas de vida não lhe permitisse baixar os braços. Como bom pragmatopian, o Jorge parece sempre a caminho de alguma coisa e sempre nesse raro equilíbrio entre pragmatismo e utopia, isto é, entre sonho e ação, entre presente e futuro. Como sugestão de filme, traz-nos o belíssimo Les Amants du Pont Neuf, do realizador francês Léos Carax. Sem clichês sociológicos, trata-se de uma epopeia romântica algo distópica que conta uma história de amor entre uma pintora que decide viver nas ruas para pintar o impossível antes de ficar cega devido a uma doença e um sem-abrigo que vive de performances circenses efêmeras e que vai ficando cada vez mais viciado em álcool e sedativo. É impossível ficarmos indiferentes à ferocidade com que essas duas figuras erráticas, lunáticas, habitam as ruas de Paris. Curiosamente, também o álbum que Jorge nos propõe se constrói sobre os escombros de uma relação tempestiva. Trata-se do The Boatman's Call de Nick Cave. Tal como o filme, é um álbum cru, no qual amor, verdade e liberdade se erguem a partir da fragilidade. Por último, como livro, sugere O Se Isto é um Homem, de Primo Levi, um relato pungente e na primeira pessoa de um sobrevivente do Holocausto. A construção de sociedades justas e empáticas dependerá sempre de sermos capazes de olhar de frente e aprender com as evidências históricas e científicas, bem como de sermos capazes de construir utopias. Mas isto sem nunca nos esquecermos de cuidar de nós próprios, da dimensão interior. Para acontecer, a sustentabilidade tem de ser, antes de mais, uma relação, uma vivência, uma emoção. Talvez por isso, o Jorge se dedique cada vez mais ao windsurf nas suas férias de verão e mantenha vivo o sonho de começar a fazer mergulho. Jorge, muito obrigado por teres aceitado esta conversa. Já te ouvimos dizer sobre Portugal, que é um país que tem tudo para vencer, mas adiado. Talvez se possa dizer o mesmo do mundo. A pergunta é, nós nunca tivemos tantos recursos, materiais e imateriais. Por que é que nem tudo está a correr tão bem? O que é que falta para sermos capazes de transitar para um modelo de desenvolvimento sustentável e, desse modo, cumprir os desígnios do Acordo de Paris, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Pacto Ecológico Europeu, entre outros referenciais internacionais, ou neste caso também europeus? Bom, João, obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar a conversar contigo e, em particular, nesta relação com o BCSD, que é uma relação antiga que tenho, inclusivamente exerci funções como Presidente do Conselho Consultivo. A pergunta que faz é a pergunta que, basicamente, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, procurou responder quando lançou recentemente o documento A Nossa Agenda Comum. Porque o que verdadeiramente está a faltar é política. Nós temos todos os artefactos, todos os elementos essenciais, temos uma base científica que é suficientemente sólida para podermos agir, temos assistido a uma evolução tecnológica estonteante, uma verdadeira revolução mesmo em algumas áreas, como é o caso da energia. Fomos assistindo a uma adesão crescente dos cidadãos em relação aos temas da sustentabilidade, se compararmos com aquilo que enfrentávamos alguns de nós há 20 ou 30 anos, claramente hoje estamos muito acompanhados, e fomos assistindo também ao nascimento de entendimentos internacionais que nos dão uma leitura comum e coordenada do Protocolo de Kyoto, que foi um passo de bebé ao Acordo de Paris, da Agenda do Rio até aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estamos a falar, basicamente, de uma mudança de paradigma. Portanto, aquilo que verdadeiramente está a faltar é velocidade. Penso que esta é, aliás, uma questão quase paradoxal.
O problema não está na trajetória, em regra, no que diz respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao combate às alterações climáticas, de uma forma mais geral, a Agenda da Sustentabilidade tem hoje uma trajetória conhecida e existe um consenso quanto a ela, mas existe uma enorme discrepância entre aquilo que é necessário fazer, em termos de velocidade, e aquilo que está a ser feito. E depois há um segundo gap, uma segunda lacuna, que é uma lacuna de solidariedade. Nós estamos a assistir a uma divergência cada vez maior, estamos mais desiguais e, portanto, não é possível ficarmos mais verdes se não nos tornarmos mais iguais, mais igualitários, com uma sociedade mais justa. E, portanto, eu direi, o que está a faltar nesta agenda é, por um lado, velocidade, e a velocidade só se consegue com vontade política, porque no fim do dia esta agenda só avança se for concretizada em termos práticos e em democracia são os cidadãos que decidem o momento e a forma de concretizar os objetivos. E há uma segunda dimensão que não é uma dimensão de política nacional, é uma dimensão internacional de solidariedade. Nós estamos a assistir a desigualdades maiores entre países e dentro dos países. E nisso é um mau sinal, pergunto, a ausência dos chefes de Estado da China e da Rússia, agora da reunião do G20. Eu penso que estas cimeiras, não sei se é por ter estado envolvido em tantos processos negociais desde que fui relator do Parlamento Europeu em 99 para as alterações climáticas, mas eu acho que nós não podemos associar à realização de cimeiras e à participação nas cimeiras a realização prática das ambições, porque em termos práticos aquilo que era necessário decidir está decidido. Claro que ainda existem uns leftovers, uns elementos, por exemplo, no Acordo de Paris, que ainda faltam acertar. Mas e a última noite das COPs é sempre uma noite longa. Exatamente. Não é? Eu acho que há quase uma adição, uma dependência das negociações, e eu confesso que tenho cada vez mais uma reserva relativamente ao processo comunicacional associado às COPs e a estas cimeiras internacionais. Porquê? Porque é verdade que nós temos que colocar pressão e criar condições para uma exigência maior sobre os negociadores. Mas a forma como muitas vezes se comunica a conclusão das cimeiras serve muitas vezes de desculpa, de alibi para não agirmos, porque a comunicação é sempre ficamos aquém, não se conseguiu fechar o acordo. Bom, a verdade é que aquilo que é essencial, no essencial, está tudo decidido. O Acordo de Paris fixou claramente objetivos, nomeadamente de 1,5 graus, que não está a ser cumprido, objetivos de neutralidade carbónica que estamos muito longe de cumprir ou estar até em condições de cumprir até 2050 e, portanto, nós não devemos estar a olhar para as cimeiras como o alfa e o ômega da ação política. Nós, neste momento, precisamos de políticas no plano nacional, no plano empresarial e no registro também individual, como disseste muito bem no início. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dependem muito de uma viagem interior, de uma adesão individual a essa transformação que envolve uma mudança de grande escala. E essa transformação no sentido de sermos sociedades mais solidárias, mais empáticas, é sempre, aliás, uma reivindicação nas COP, nas conferências do clima, os países em desenvolvimento a reivindicar mais apoios, não têm sido cumpridos o mínimo apoio de 100 mil milhões de dólares ano que foi decidido já há muitos anos em Copenhaga. Os países ricos ou desenvolvidos parecem ausentes desse dever, quanto mais não seja moral, mas também da necessidade de serem solidários para cumprirmos os acordos internacionais. Mas perguntava, será possível nós termos crescimento verde contínuo num contexto de recursos escassos? Será possível um modelo de desenvolvimento sustentável assente em crescimento contínuo, ainda que verde, ou será uma falácia para que os países em desenvolvimento possam convergir, terão os ricos que estagnar ou mesmo decrescer, como há quem reivindique? Eu acho que o tema dos limites de crescimento e, obviamente, a conversa sobre crescimento versus desenvolvimento é um tema importante, porque cada vez mais nós precisamos de desenvolvimento e não apenas de crescimento. E por isso temos que olhar além do PIB como métrica
de boa performance dos países e das empresas e olhar cada vez mais para o impacto dos nossos modelos de crescimento e de desenvolvimento no dividendo social e no dividendo ambiental. Agora, há uma dimensão aqui que é a dimensão central, que é a dimensão de solidariedade e cooperação internacional. Eu muitas vezes faço a pergunta, o que é que nós aprendemos? No fundo, nós nos últimos 8, 9 anos, vivemos uma situação paradigmática em termos de compromisso internacional. 2015 foi o grande momento de alegria no multilateralismo, com a aprovação no mesmo ano do Plano de Ação da Addis Abeba para o Financiamento ao Desenvolvimento, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do Plano de Paris, o Acordo de Paris para as Alterações Climáticas, e a partir daí houve uma vaga sucessiva de crises, um recrudescimento do populismo e das autocracias, a crise dos refugiados na Síria, tivemos a pandemia, a guerra na Ucrânia e uma frequência cada vez maior de conflitos. Basta olhar para aquilo que tem acontecido nos últimos anos entre o Afeganistão, Myanmar, Iémen, Sudão, Sudão do Sul, Somália, Haiti, Mali, para percebermos que nos últimos 8, 9 anos, em cima de um grande progresso que foi alcançado num acordo, num conjunto de entendimentos internacionais, assistimos a uma vaga de crises sucessivas, ao ponto de se chamar mesmo um contexto de policrises que se autoalimentam. Bom, neste contexto, nós estamos a assistir a uma situação paradoxal. Assistimos a uma evolução tecnológica incrível, nomeadamente na energia, com o aumento da penetração do solar em 50% todos os anos nos últimos 3 anos, no eólico 30% a 40%, a duplicação do número de carros elétricos, um investimento cada vez maior em tecnologias limpas, o ESG hoje atinge mais de 35 trilhões de dólares ou bilhões de dólares, o investimento de impacto ultrapassa 1 bilhão de dólares, mas ao mesmo tempo o que é que verificamos? Verificamos que... Não é suficiente. Não é suficiente e verificamos que 130 milhões de pessoas foram atiradas para a pobreza extrema nos últimos 2 anos. Com a pandemia. É a primeira vez em 30 anos que temos um aumento da pobreza extrema. Temos ainda 650 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade. 1/3 da população no mundo depende de formas de energia para a sua alimentação, para cozinhar, que são biomassa, são produtos nocivos. Temos uma situação em África que é paradoxal. A África é casa do potencial, 60% do potencial solar no mundo está em África, mas apenas 1% do investimento em energia limpa é dirigida à África e apenas 1,5% das instalações fotovoltaicas foram realizadas em África. E depois, quando olhamos para as finanças verdes, que é um tema que eu sei que o BCSD, e em particular, tu tens procurado desenvolver muito este tema das finanças verdes, o que é que temos verificado? Temos verificado que houve um aumento significativo dos ativos sob gestão que estão alocados ao ESG e a finanças sustentáveis, obrigações verdes e tudo o que tem a ver com o investimento de impacto, mas depois verificamos que 97% desse investimento sustentável, ou verde, está a ser feito onde? Nos países mais ricos. Portanto, à medida que nos vamos tornando, teoricamente, mais verdes, estamos a tornar mais desiguais. E, portanto, eu julgo que, neste momento, se me perguntas qual é a minha maior preocupação com a agenda do desenvolvimento sustentável... É um mundo partido em dois. É um mundo partido em dois. É esta divergência, porque eu julgo que a tecnologia e os cientistas estão a fazer a sua parte. O progresso é impressionante. Eu julgo que os cidadãos estão a assumir este tema como um tema seu. E também nunca fomos tão ricos. O PIB global nunca foi tão elevado. Temos 460 trilhões de dólares disponíveis de ativos financeiros, mas a verdade é que vamos assistindo a uma desigualdade cada vez maior, nomeadamente na ação climática, em que continua a faltar, ainda nem sequer aos 100 mil milhões por ano chegamos, não é? E nesse contexto, ou seja, no que toca às alterações climáticas, às emissões, nós temos que reduzir as emissões globalmente em 45%, 50% até 2030. Neste momento a estimativa é de aumento de 14%, é um grande gap de menos 50% para mais 14%. Nesse contexto exigente, complexo, com boas notícias, mas também exigente e complexo, quão otimista estás de que vamos ser capazes de atingir as metas da Agenda 2030 e que vamos depois também cumprir o Acordo de Paris até 2030 ou 2050? Eu acho que é importante nós falarmos a verdade, em especial porque os cidadãos
não querem uma conversa alarmista, mas também não querem greenwashing, não querem uma conversa ativista, quer dizer, querem uma conversa verdadeira, até porque cada vez mais se percebe que as escolhas não são neutras e envolvem prós e contras. E, portanto, eu acho que é necessário dizermos às pessoas que estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, neste momento, a meio caminho para 2030, só em 12% estão a ser cumpridos e em 30% estão mesmo em fase de retrocesso. Portanto, se nós quisermos falar verdade e dizer que a Agenda 2030 é para levar a sério, significa que vai ser necessário introduzir reformas políticas no plano nacional para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em segundo lugar, ninguém consegue cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se não for uma lógica solidária e de cooperação. Porquê? Porque hoje o mundo é cada vez mais interdependente. O que é que me adianta, a mim, como português, que nos tornemos completamente neutrais em carbono se, ultrapassando ali o Atlântico ou o Mediterrâneo, chegamos a um continente em que não há condições financeiras para a descarbonização, porque o dilema em África não é a descarbonização ou a não descarbonização, é o acesso à energia. Nós temos 800 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, 650 milhões sem eletricidade. Como é que é possível dizer ao continente africano e aos países mais pobres, que é onde se espera que aumentem em 90% as emissões nos próximos anos, que têm que mudar de vida, que têm que descarbonizar? Quando não sabem o que vão jantar nesse dia. Exatamente. Portanto, há aqui um problema básico, uma questão básica, que é aumentar de uma forma muito significativa a cooperação para o desenvolvimento, seja através de apoio público, seja através do investimento privado. E dito isso, Jorge, só assim de forma laminar, parece-te viável e estás otimista quanto à possibilidade, à viabilidade de 9 ou 10 mil milhões de pessoas habitarem o planeta com elevados níveis de coesão e bem-estar em 2050? Achas que há recursos e há capacidade para garantir que 9 ou 10 mil milhões de pessoas habitam o planeta em 2050 com boas condições de vida? Eu não quero proclamar uma fé inabalável na tecnologia e na ciência, mas eu julgo que se forem fixados grandes objetivos de política pública internacional, nomeadamente ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da ação climática, e se depois os governos traduzirem isso de uma forma consistente e coerente, a economia ajusta-se. Há anos que me deparo, e aqui o BSST conhece isso melhor do que ninguém, aquilo que as empresas mais receiam não é um conjunto de regras muito ambiciosas, é não saber com o que contam. Portanto, desde que exista previsibilidade, estabilidade, metas ambiciosas, mas estáveis e previsíveis e mecanismos de política pública, eu julgo que a economia ajusta-se e a ciência trata de aportar a inovação que é necessária. Portanto, eu julgo que a questão da população, do aumento da população, não é obviamente uma variável fácil de lidar, mas não deve ser visto como um argumento para prescindirmos de objetivos de crescimento e de desenvolvimento. Até porque existem países que conseguiram fazer verdadeiramente o decoupling entre o aumento populacional e as emissões. E quando digo países, não estou a falar no Norte, porque no Norte, os países do Norte, isso é evidente, incluindo Portugal. Estou a falar mesmo de alguns países do Sul que conseguiram, nomeadamente com transportes públicos, porque os transportes são um setor essencial. Sendo que há outros desafios, outros limites e equilíbrios, dos 9 equilíbrios claro. E limites planetários, as emissões são deles, não é? Sim, a mudança climática é um grande problema, mas nós temos o tema da biodiversidade, que é porventura... E dos recursos finitos, minérios, metais, etc. Exatamente, que é porventura o tema da biodiversidade e da importância de assegurar os serviços a ecossistemas, é provavelmente a área que tem sido mais difícil de associar às questões económicas, porque nós colocamos um preço no CO2 e com o preço... E devia ser superior o preço do CO2 a quem defende, ainda recentemente o FMI vem dizer, o Banco Mundial devia ser o dobro, atualmente tem cerca de 90 euros por tonelada. Sim, eu acho que vai ter que aumentar, parece-me inevitável, lá está, isto é como o teste do algodão. Se nós quisermos ser consistentes com o objetivo de 1,5 grau, andando para trás, nós temos um objetivo de chegar a 1,5 grau até ao final do século. Eu não te queria interromper, mas deixa-me só pôr estes números na mesa.
As empresas petrolíferas atingiram um lucro ano passado, 2022, de 200 mil milhões de dólares num único ano. Investiram muito pouco em inovação e energias renováveis, mais de metade deste valor foi para a remuneração de acionistas. A maior parte delas vieram já relaxar este ano, na sequência destes lucros extraordinários, as metas de descarbonização que tinham definido para a década. Os subsídios públicos aos combustíveis fósseis, e sabemos as razões, mas aumentaram 5 vezes face a 2020. E são dados de uma talk recente do Al Gore, na TED Talk. Sim. E ainda sobre este financiamento público, que aumentou 5 vezes em 2 anos, tivemos o financiamento bancário privado, que desde o Acordo de Paris, desde 2015 até 2022, ascendeu a 5,5 bilhões, trillion, na notação americana, 5,5 bilhões de dólares. Ou seja, enquanto houver aqui um ganho económico tão imediato e tão evidente, será muito difícil fazer a transição mais rapidamente, certo? Mas é por isso que eu dizia, João, que se quisermos ser consistentes, isso obriga à coerência das políticas públicas, porque não podemos ir para as cimeiras assumir objetivos de neutralidade carbónica para um momento em que já cá não vão estar aqueles que decidem isso. Porque esse, para mim, é o meu... que é uma pena não votarem, não é? A minha maior frustração, ou melhor, a minha maior preocupação resulta do facto de todos os objetivos de neutralidade carbónica estão a ser assumidos para 2050 e os países proclamam a vanguarda política tendo fixado objetivos para 2050, quando nenhum desses políticos vai estar em funções nessa altura. Quando verdadeiramente aquilo que me interessa saber é o que é que vão fazer nos próximos 6 anos. E nos próximos 6 anos nós tínhamos um plano. Nós, mundo, havia um plano. O que os cientistas nos disseram foi, se os senhores quiserem cumprir, limitar o aumento da temperatura até 1,5 graus, têm que ser neutrais em carbono até 2050. Se quiserem ter 60% a 70% de probabilidade de limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, precisam de pelo menos ter neutralidade carbónica em 2050. E para isso acontecer, para terem neutralidade carbónica em 2050, têm de, bem antes disso, reduzir as emissões em 45% até 2030. Ora, hoje as emissões... Neste momento a estimativa é de mais 14, não é? E, portanto, estamos num contexto de absoluta divergência entre aquilo que está proclamado e assumido e aquilo que em termos práticos está a ser colocado em prática. E, por isso, há 3 ou 4 coisas que são basilares e que têm que ser concretizadas. Como diz a Agência Internacional de Energia, se quisermos falar a verdade na neutralidade carbónica, temos de imediato travar qualquer nova central a carvão no mundo e começar a retirar 950 centrais a carvão por ano. Portanto, estamos a falar desta ordem de grandeza, para que as pessoas em casa tenham noção que é muito bonito andarmos todos a proclamar a ação climática, combate às alterações climáticas, mas verdadeiramente isto pressupõe nem mais um subsídio para a indústria dos combustíveis fósseis, pressupõe travar de imediato qualquer nova central a carvão, pressupõe não avançar para qualquer nova exploração de gás ou de petróleo, pressupõe aumentar em 4% ao ano a eficiência energética nos próximos 10 anos, pressupõe quadruplicar até 2030 as energias renováveis e multiplicar por 18 os veículos elétricos. E já agora ter, até 2030, todos os novos edifícios neutrais em carbono e 50% dos edifícios antigos reconvertidos para serem neutrais. Portanto, estamos a falar de uma mudança gigantesca. Numa referência implica reduzirmos as emissões mais do que involuntariamente reduziram no ano de maior confinamento, 2020, reduziram 5,8%, têm que reduzir mais do que isso anualmente, sem as nossas vidas e as economias paradas. Isso é que vai ser difícil. Quando há pouco me perguntavas, logo na primeira pergunta, o que é que eu espero destas próximas negociações internacionais, eu espero que no final deste ano, na COP28, que todas as metas nacionais, todos estes compromissos nacionalmente determinados, sejam ajustados para nos colocar em linha com 1,5 graus, porque hoje não bate certo. O preço que nós pagamos pela inclusão foi termos um resultado que não é consistente com 1,5 graus. Se compararmos Kyoto com Paris, Kyoto foi top-down e dizia aos países, para vocês estarem dentro do jogo, têm que reduzir as emissões em X ou em Y. O Acordo de Paris funciona numa lógica diferente. Quisemos meter toda a gente dentro do barco. Isso foi justa, chamada transição justa. E entraram 200 países no Acordo de Paris. Mas o compromisso, nessa negociação, foi dizer que são os países que decidem
os seus compromissos nacionais e depois vai havendo uma avaliação de 5 em 5 anos. Ora, o momento da verdade é este. O secretário-geral António Guterres dizia, no outro dia, quando apresentou o relatório da nossa agenda comum, dizia estamos num momento de breakdown ou breakthrough. Portanto, ou quebra ou avança. Não é possível continuar a disfarçar a situação existente, porque estamos fora de pista. E, portanto, eu espero que 2023 seja um momento histórico de viragem, que voltarmos ao espírito de 2015 e passarmos à ação. E essa é a minha motivação, como subsecretário-geral das Nações Unidas, estando à frente desta agência, a UNOPS, é fazer. A nossa agência é uma agência que não é uma agência de desenho de políticas, é uma agência que concretiza projetos e, portanto, este é o momento de passarmos à ação. Já tudo o que era necessário discutir está discutido, temos de passar à ação e há esta impaciência que os mais jovens têm. Eles não têm mais tolerância face à inação e, portanto, eu espero que os políticos tenham noção e os empresários que arriscam-se a perder eleitores e a perder consumidores e a perder clientes se não mudarem de vida. Claro, e investidores, claro. Investidores, como claro. dizia o Madame Grey, não é? Quando eu nasci, todas as frases que iam salvar o mundo já estavam escritas, só faltava salvá-lo, não é? Bom, estamos no momento da ação, de facto, Jorge. Lançava o desafio de termos só meia dúzia de questões para respostas curtas, e são questões de facto curtas. Tivemos uma reforma da fiscalidade verde em 2014, não voltámos a ter outra reforma da fiscalidade verde em Portugal desde então. Fazia falta uma reflexão sobre os incentivos e as condições de fiscalidade em Portugal? Eu vou dizer uma coisa que eu estou de alguma maneira impedido de falar de política nacional, mas vou dizer uma coisa em termos abstratos que se aplica a todos os países, incluindo em Portugal. Nós não podemos olhar para a fiscalidade, e em Portugal recentemente voltou a falar-se muito de fiscalidade, olhar para a fiscalidade com aquela lógica preguiçosa com que nós nos colocamos em cima da balança a perceber se aumentamos ou não o peso. Nós sabemos que o que conta não é o peso, é a massa gorda e a massa muscular. E, portanto, há pesos na fiscalidade que são bons e pesos que são maus. Isto é, o trabalho é uma coisa positiva. A criação de riqueza das empresas é uma coisa positiva. A poluição é uma coisa negativa. E, portanto, quando se fala de fiscalidade, mais do que falar de carga fiscal de uma forma agregada, é necessário falar de uma fiscalidade inteligente que possa tributar mais aquilo que se polui, que se degrada, para tributar menos aquilo que se ofere e aquilo que se gera. E, portanto, eu penso que o princípio da fiscalidade verde, que é este princípio de reorientar comportamentos na direção da sustentabilidade, seja no consumo, seja na produção, associado a uma redução de outros impostos, nomeadamente o IRS e o IRC, são princípios importantes. Eu defendo-os há muito tempo, liderei esse processo em Portugal quando era ministro e tenho pena que, obviamente, um princípio basilar, que é o da neutralidade fiscal, não tenha sido sempre verificado, porque muitas das receitas associadas à taxa de carbono, que serviriam para baixar o IRS, acabaram por só funcionar durante um ano e depois esse princípio não se verificou. Mas eu penso que existe uma grande adesão das pessoas em relação a este princípio. Eu não percebo, aliás, porque é que existe tanto receio dos políticos, dos vários quadrantes políticos em muitos países, em relação ao tema da fiscalidade verde. Todos nós vimos o que aconteceu com os sacos plásticos. Desapareceram numa semana, portanto, as pessoas reagiram de uma forma muito positiva a um incentivo da fiscalidade verde. O mesmo aconteceu com a mobilidade elétrica, que disparou quando se utilizaram receitas da fiscalidade verde para incentivar a mobilidade elétrica. Portanto, eu espero que esses temas sejam recuperados em Portugal, mas também noutros países. E Jorge, se me permites ainda, para fechar o perímetro de reflexão sobre o país, faltou ao governo de Passos Coelho uma ambição pós-troika, uma visão mais mobilizadora? Eu tenho um conflito de interesse na medida em que eu fiz parte desse governo, mas ao mesmo tempo, como se recordam, não utilizei na altura como pretexto o facto de fazer parte desse governo e até ser número 2 do partido na altura, para não pensar além da Troika, e na altura lançamos a Plataforma para o Crescimento Sustentável e produzimos uma visão pós-Troika, procurando demonstrar que, mesmo em situações de emergência, onde era incontornável lançar medidas de emergência
e de consolidação orçamental, era importante também projetar o pós-Troika. Portanto, eu sinto-me muito satisfeito com o facto de ter fundado a Plataforma para o Crescimento Sustentável num momento essencial, que era necessário pensar além do curto prazo e além da Troika, e vejo com muito agrado que, agora que tive que sair devido a estas funções na OCDE, que este espírito de ir além do curto prazo, ir além da nossa fronteira, ir além da atual geração, é um espírito que se mantém na Plataforma para o Crescimento Sustentável. E por falar em fronteiras, muitos empresários em Portugal queixam-se, muitos setores, do dumping social e ambiental, de que são vítimas e por essa via perdem competitividade, de produtos que chegam à Europa, oriundos de outras regiões do planeta, que não têm cumprido os mesmos desígnios, os mesmos requisitos de natureza social ou ambiental. A Europa tem reagido a isso com políticas aduaneiras que vão entrar em vigor, taxando esses produtos de maneira a equilibrar enfim, o tabuleiro competitivo, por assim dizer, entre essas exportações e os produtos europeus. O que é que essas exportações que vêm de fora, o que é que te parece dessa política aduaneira, que depois pode também ter o handicap de ser uma limitação ao desenvolvimento dos próprios países? Precisamente, eu vou acompanhando esta ideia do Border Tax Adjustment que se está a aplicar na União Europeia, como uma forma de equilibrar, do ponto de vista da concorrência, o esforço que está a ser feito na União Europeia através do comércio de emissões e de medidas de redução das emissões, mas convém que essas políticas, eu não vou comentar uma política concreta da União Europeia, direi em termos genéricos que é fundamental que qualquer decisão europeia ou nacional de internalização das externalidades ambientais no país possa ser associado também ao apoio que é imprescindível aos países em vias de desenvolvimento. Nós temos de ter noção, e tenho pena que isso não faça parte da política nacional, das políticas nacionais, que estamos a faltar aos nossos compromissos. Há muitos anos que os países ricos comprometeram-se a atribuir 0,7% do rendimento nacional bruto aos países em vias de desenvolvimento. Esse número não passa dos 0,3%. Há anos que não passa dos 0,3%. A ajuda pública ao desenvolvimento tem vindo a aumentar, mas está na ordem dos 200 mil milhões de dólares, quando aquilo que nós precisamos para os países mais pobres é 3,9 trillion dólares, portanto 3,9 bilhões de dólares. Portanto, vale a pena comparar 3,9 bilhões de dólares, que é o que com 200 mil milhões. Portanto, nós temos de uma forma muito significativa aumentar a ajuda pública ao desenvolvimento, mas também lidar com temas que são essenciais, como a dívida e a arquitetura financeira global. Nós conseguimos uma coisa, eu sei que não temos tempo para discutir isso, mas conseguimos uma coisa em 2015, que foi ir além da ajuda pública ao desenvolvimento, com o Acordo de Addis Abeba, e introduzir a ideia de que o setor privado também tem de entrar no financiamento ao desenvolvimento. Isso foi um progresso. Mas hoje há uma outra dimensão, que é a própria arquitetura financeira. Os países em vias de desenvolvimento não estão representados como deveriam nos organismos multilaterais, nomeadamente com o peso eleitoral que lhes seria correspondente nos bancos multilaterais, e, portanto, esse é um tema que o Secretário-Geral das Nações Unidas tem referido. Há um tema de representatividade, de subrepresentação. Há um outro tema que tem a ver com a capacidade de concessão de crédito. Precisamos de mais crédito para os países em vias de desenvolvimento. Precisamos que os bancos de desenvolvimento tenham condições para arriscar mais no apoio aos países em desenvolvimento. E depois há um tema da dívida. Nós temos uma grande parte dos países em desenvolvimento que apanharam com esta vaga sucessiva de crises, que os impacta de uma forma desproporcional, estão sobreendividados. E, portanto, não é suficiente falar de alívio da dívida, nós temos de falar, em muitos casos, de perdão de dívida, de reestruturação de dívida, e, portanto, a arquitetura financeira global precisa de ser revista, e eu julgo que esse é um dos grandes desafios que temos pela frente, como também o tema dos bens públicos globais. Nós, 70 anos depois da fundação das Nações Unidas e dos padrões de Bretton Woods, nós precisamos de regular os bens públicos globais. A floresta tropical, o alto mar, o espaço, a segurança, as questões ligadas à ciência, à saúde, à cibersegurança, esses temas precisam de regulação, de investimento e de proteção global. Isso não está tratado na arquitetura multilateral global e, portanto, há aqui desafios do multilateralismo que são muito significativos. E nesse sentido, e assim para uma resposta curta, os mandatos políticos deviam ser mais longos para que os políticos possam implementar medidas de longo prazo?
com a experiência que tive, João, de ter estado em governos com pouca duração, é possível fazer imensa coisa em pouco tempo. E, portanto, eu estive no governo em várias fases, 2 anos e meio como ministro, tive antes disso como secretário de Estado durante 9 meses e tive antes disso como secretário de Estado durante 6 meses ou uma coisa do género. E lembro-me bem que, não sendo ideal, é possível fazer muita coisa em pouco tempo e tenho visto muita gente, não quero falar de mim, a conseguir fazer reformas em pouco tempo. E também tenho visto gente que está muito tempo no governo, nos governos, e acaba por não reformar. E, portanto, eu não associo a duração dos mandatos ao ímpeto reformista. Muito bem. Houve algum comportamento que tenhas mudado recentemente como consumidor ou como estilo de vida para teres hábitos mais sustentáveis? Há várias mudanças que vamos fazendo nas nossas vidas e são muito introduzidas e induzidas pelos nossos filhos. Claro que o sítio onde vivemos conta. Eu hoje ando mais de bicicleta em Copenhaga do que andava quando vivia em Paris. E, portanto, claro que um contexto de cidade leva-nos a mudar e, portanto, eu não tenho carro em Copenhaga como não tinha carro em Paris. A diferença é que em Paris eu usava sempre o metro e em Copenhaga uso mais a bicicleta e o metro. É uma mudança prática, condicionada pela cidade onde se vive. Outra mudança tem a ver com os hábitos alimentares. Consumo muito menos proteína animal do que consumia antes e isso, dizia, é muito induzido também pelos nossos filhos e, portanto, eu noto que as novas gerações são gerações que se preocupam muito mais com a saúde do planeta e com a sua própria saúde e, portanto, a correlação que existe, infelizmente, entre a proteína animal, os sistemas alimentares e os desequilíbrios na saúde das pessoas e na saúde do planeta são evidentes. Esse é, de alguma maneira, o elefante no meio da sala. Os sistemas alimentares são responsáveis por 80% do consumo de água, 80% da utilização dos serviços de ecossistemas e, portanto, da destruição da biodiversidade e são os segundos maiores emissões de gases com efeito de estufa. Mas é um setor relativamente ao qual eu julgo que o tema da descarbonização e do esverdeamento tem ainda um longo caminho a e que dá fora do sistema de comércio de licenças de emissões na Europa, etc. Uma última pergunta, Jorge. Podermos tão pouco pelos outros, pelo mundo, é uma das maiores frustrações ou angústias da vida? Eu não tenho uma perspectiva contemplativa ou procurar analisar o passado. Eu estou muito focado sempre em tentar... Mas sentes que tens capacidade de ação como gostavas de melhorar a vida das pessoas com quem te cruzas? Sim, com eficácia? eu percebo e por isso é que estava a tentar dizer que todos nós nos deparamos com frustrações, mas não nos podemos deixar paralisar por essas frustrações. E, portanto, eu acho que o essencial é continuar a jornada e a jornada é sempre a mesma. Eu vou mudando de sítios, entro nas coisas apaixonado, verdadeiramente apaixonado. Sempre que entro num desafio novo, entro com uma grande adesão à missão e apaixonado verdadeiramente pelo desafio, fascinado, e saio sem olhar para trás. E, portanto, eu acho que o essencial é termos um propósito e depois ir servindo esse propósito em várias funções e ganhando e perdendo. E, portanto, confesso que não perco muito tempo. E no fim, se calhar conseguimos mais e temos mais superpoderes do que julgávamos. Sim, exatamente. Eu acho que nós podemos todos fazer a diferença e como o mote que eu procuro seguir é a reabilitação do direito ao futuro. Eu acho que verdadeiramente os nossos filhos nascem com uma mochila às costas de dívida, de emissões, de desequilíbrios, de desigualdades. A ideia da reabilitação do direito ao futuro depende de pequenos passos. Portanto, eu acho que todos nós podemos dar pequenos passos. Umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos. Portanto, isso
Não sei se é autoconfiança a mais, se é autoanálise a menos, mas confesso que não perco muito tempo a olhar para as frustrações. Muito bem, Jorge, muito obrigado por esta conversa, por este pequeno passo, para usar a tua expressão. Muito obrigado também a quem está desse lado e nos segue, que nos está a ver ou que nos está a ouvir na Rádio Futura, e até breve.